Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu estava pensando em como esse capítulo, ele é como se fosse uma peça teatral em que tem muitos elementos que vão se juntando e no final eles se encontram. Você já deve ter visto o filme assim, né? Que tem personagens diferentes morando em países diferentes e parece que cada um tem uma história diferente, mas aí no final todo mundo se encontra e fecha. Aí você descobre que era uma história só, com muita gente de diferentes lugares. E na realidade essa é a história, essa é a grande história da obra de Deus na face da terra. Ele está formando um corpo, né? Cristo está formando seu corpo, de diferentes pessoas, de diferentes lugares, diferentes línguas, diferentes nacionalidades. Tanto é que quando foi formada a igreja, desceram línguas como de fogo sobre eles, e logo foi feito um discurso por Pedro, e pessoas de várias nações escutaram, cada um na sua língua, como se já existisse um Google lá nos ouvidos deles, traduzindo automaticamente as línguas para a língua de cada um ali. Então, essa manifestação até de línguas que aconteceu ali na formação da igreja, era como se Deus revertesse o processo lá de Gênesis, quando ele dividiu as nações, dividiu os povos por diferentes nações. Quem criou os países? Deus. Deus, depois do dilúvio. Porque antes só existia um povo, não existiam vários povos. Porque o que identifica um povo é o seu idioma. E depois tem os costumes todos, mas o idioma é a principal coisa que identifica um povo. Aos olhos de Deus, então, havia só um povo e de repente, por causa da sua desobediência, do seu desejo de serem independentes de Deus, foi preciso que Deus separasse esse povo em vários povos. E cada um foi para sua terra, se juntaram as diferentes pessoas por diferentes línguas e foram cada um para sua terra. E de repente, em Atos 2, agora o que aconteceu? Deus reverteu isso daí. Ele de muitos povos, ele fez um agora. De muitos povos, ele fez um. Isso é falado em Efésios, inclusive, né? Esse único povo agora é a igreja, o corpo de Cristo. Tanto é que quando Deus olha para a terra, ele vê 3 povos hoje. 3 classes de pessoas. Ele vê judeus, gentios ou gregos e a igreja de Deus. São três classes diferentes. A igreja de Deus é o único povo na terra hoje que representa o Senhor aqui na terra, enquanto que o Senhor está representando os que são seus lá no céu diante do Pai, intercedendo por eles. Mas essa imagem é muito interessante de vários personagens durante aqui todo esse capítulo, e no final eles têm uma coisa só em comum, né? Eles se concretizam numa coisa só, uma nova vida. Se você leu o capítulo, você terá visto que em determinado momento, o Senhor Jesus limpa um leproso. No versículo 12, capítulo 5 de Lucas, versículo 12. Aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto, rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres bem, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Uau! Pá! De repente fez uma plástica, vamos chamar assim, porque a lepra tirava pedaços, né? A pessoa ia infeccionando o corpo, a pele, os ferimentos, e ela acabava perdendo até mão, dedos, pedaços do rosto, iam se separando, porque ela ficava um monstro. Tanto é que elas se escondiam, né? Colocavam uns panos assim para ninguém olhar, porque era uma coisa que realmente impressionava. Na época não tinha cura a lepra, hoje já existe cura para a lepra. Mas quando ele cura esse leproso, o que ele faz? Ele cria um homem novo, um homem limpo. É como Naamã, quando mergulha 7 vezes na água do Rio Jordão e ele sai com a pele de uma criança. Ele podia participar de um concurso de bebê Johnson, vamos chamar assim, porque estava limpo. Estava 0 quilômetros a pele dele. Deus pegando um homem e tornando esse homem novo. Essa é a primeira lição aqui desse nosso capítulo 5 de Lucas, né?
quando o Senhor cura o leproso. Ele pega um homem destroçado e transforma num homem novo. Sem cicatriz, sem nada. Sem mancha, sem nenhuma ruga, nada. Tudo perfeito nesse homem curado pelo Senhor Jesus. E aí, quando mais para frente, o que acontece? Ele vai... alguns amigos vão levar a ele, amigos de um doente, de um paralítico, né, de um homem numa cama, levam esse homem numa cama, 4 amigos levam esse homem numa cama, colocam na presença do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala, levanta, anda, pega a sua cama e vai embora. E vai para sua casa. O que era aquilo? Mais uma vez o Senhor pegando um homem destroçado, um homem paralítico, incapaz de fazer qualquer obra para Deus, e transformando ele num homem novo. Um homem que podia carregar agora. Eu até falei sobre esse assunto da outra vez, porque quando eu tive um problema no nervo ciático, passaram-se muitos dias até eu conseguir retomar meus movimentos, né? Porque cai um lápis no chão, você não se atreve a pegar o lápis. Você fala, vou descer até lá, vai travar de novo. Agora, esse homem não, acabou de ser tirado da sua paralisia, ele estava zero. Ele pega a sua cama, carrega, não sei quanto pesava a sua cama, mas ele carrega a sua cama, devia ser uma maca, né? E vai para casa. Então, é novo. Deus faz novas todas as coisas. E quando a gente continua, e tem aí também o perdão de pecados e tudo mais que acontece nesse processo, né? E daí quando nós chegamos no Levi, ali nós não vemos um homem paralítico nem leproso. Ou seja, do lado de fora estava tudo bom, estava tudo certo. Mas do lado de dentro, ele era um traidor. Ele era um homem que traía o seu povo. Ele era um homem considerado mal por toda a sociedade. Ele era um dos vermes habitando entre os judeus. O judeu não entrava na casa de um homem assim. O judeu não tinha qualquer apreço por um homem dessa maneira, um publicano, né, um coletor de impostos. Tanto é que aquele fariseu no templo, que o Senhor Jesus fala lá que havia um fariseu e um publicano que subiram ao templo para adorar, o publicano, o fariseu, aliás, ele olha com desdém para o publicano. Eu não sou como esse publicano, ele fala. Eu não sou como esse publicano, eu sou melhor que ele. Porque isso aí é lixo, isso aí é gentalha. Eu não sou como ele. Mas o que o Senhor Jesus faz desse publicano? Ora, nós temos aqui o Evangelho de Mateus. Qual daqueles fariseus escreveu alguma coisa que resistiu 2000 anos e está aí para ser lido? Nenhum deles. Nenhum deles. Qual dos fariseus escreveu a parte do livro que é o maior best-seller do mundo, que mais vendeu em todo o mundo, mais lido em todo o mundo? Nenhum dos fariseus, mas sim um publicano. O publicano escreveu uma parte, porque foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus para isso. E aqui então, quando eles vão chamar a atenção do Senhor, é como se fosse um pequeno parêntese aqui, logo o Senhor entra com o mesmo assunto. Que assunto? Velho e novo. O velho leproso, o novo leproso sem lepra. O velho paralítico, o novo paralítico sem paralisia. O velho publicano e o novo publicano agora a serviço do Senhor. Não mais a serviço fazendo coisa abominável, coisa errada, coletando impostos do invasor romano para entregar nas mãos dos judeus, né, para entregar na mão dos invasores romanos. E o Senhor vai expressar isso, vai resumir toda essa maravilha que ele fez ao longo do capítulo 5 de Lucas em 3 parábolas. Quando ele fala assim no versículo 36, ele disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. O que ele está falando aqui? Ele está deixando claro que existem 2 coisas na maneira de Deus tratar com o ser humano. 2 maneiras. Uma velha, que era a lei, que foi feita para o homem na carne, supondo que o homem pudesse guardar a lei, o que ele não podia também, mas a lei servia para provar isso, que ele não podia. Que ele não podia guardar a lei. A lei foi dada para que todos ficassem condenáveis diante de Deus.
Porque não existe um homem, um ser humano qualquer, exceto, claro, o Senhor Jesus, que possa guardar a lei. Não pensa que você está falando, eu estou seguindo todos os mandamentos, está nada. Você vai se embaraçar quando chegar na cobiça. Você pode guardar o sábado, você pode adorar a Deus sobre todas as coisas, você pode não mentir, não dar falso testemunho, você pode fazer tudo direitinho. Quando você chegar lá, não cobiçarás a mulher do próximo, o boi do próximo, a vaca do próximo, a casa do próximo. Chegou no não cobiçarás, você já parou, porque o mundo é uma imensa cobiça. O próprio mercado estimula a cobiça. Seja você também como 9 entre 10 estrelas de cinema usam lux. Existia isso no meu tempo de criança na televisão, né? Porque mostrando para você cobiçar ser como aquelas 10 estrelas de cinema, aquelas 9 estrelas de cinema. Então, veja que ninguém consegue guardar a lei. Por isso que ele fala, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova, ou seja, o que é roupa nova? É a vida nova agora que nós temos em Cristo, a nova natureza. Ninguém pega um pedaço disso para costurar numa roupa velha. Que roupa velha? É a roupa velha da lei. Porque vai rasgar, porque a lei está seca. Pega um tecido velho, seco, e tenta costurar um tecido novinho nele. Vai rasgar. Não vai prestar, mas a roupa inteira vai se perder. Porque são coisas incompatíveis, a lei e a graça. Não dá liga, não dão liga. É que nem você juntar óleo com água. Não dá, não mistura. Tenta bater óleo com água. Daqui a pouco as bolinhas já separaram, estão separadas. Porque são coisas de naturezas diferentes. Hoje Deus cria um novo homem em Cristo, pela fé em Jesus, lhe dá por graça a salvação e a justificação e o perdão de todos os pecados. E isso não pode, isso não cabe na lei. Não cabe na lei, porque a lei exigia do homem o que ele não conseguia fazer. Percebe? Porque ele estava sempre devendo. A lei é como um daqueles sistemas que fazem, às vezes encontram aí, né? Esses sistemas, quando fala assim, que encontraram uma fazenda que tem escravos trabalhando. Por que fala que é escravo? Porque os caras lá estão amarrados num pau, tomando chicotada? Não. Não é isso que é a escravidão moderna. A escravidão moderna, o carinha vai trabalhar na fazenda, e no primeiro, para começar a trabalhar, ele precisa de comida. E tem lá a própria vendinha do fazendeiro, vendendo tudo que ele precisa. Só que é vendendo tudo que ele precisa muito mais caro. Então ele vai lá e compra sem dinheiro. Olha que lindo, né? Parece que tem um cartão de crédito. Eu quero um desse, quero um daquele ali, me dá 3 quilos daquele, dá 5 garrafas de pinga, e não sei o que. Anota lá na caderneta. No fim do mês, ele recebe o salário vai todo para pagar a sua conta, mas ainda a conta está maior. No outro mês, a conta cresceu mais ainda e o salário também não deu. Então ele sempre vai estar devendo para o fazendeiro, e os capangas do fazendeiro não vão deixar ele escapar dali. Isso é trabalho configurado como trabalho escravo moderno hoje, na moderna concepção de trabalho escravo. E assim é o homem querer viver de acordo com a lei. Ele não consegue, ele está sempre devendo. Ele está sempre no negativo. Se você já teve que passar algum período da sua vida no cheque especial, que tem um juro exorbitante, né? Você sabe o que é isso. Você fala assim, não vou conseguir pagar nunca esse trem aqui. Cada vez que você usa o cheque especial, a sua dívida vai lá em cima. Assim é o homem na lei. O homem que quer ser salvo pela lei, ele só aumenta a dívida dele, aos olhos de Deus. Então, essa primeira parábola não dá para costurar o pano da graça no vestido da lei. Porque o furo vai ficar maior. O rombo vai ficar maior. Cada vez maior vai ficar o rombo. Então não tente. Graça é graça. Graça é favor imerecido. Não é recompensa pelo trabalho feito. É o favor imerecido. E aí ele vai para outra parábola aqui. Ninguém, no versículo 37 de Lucas 5, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. O que era isso?
Naquele tempo não existia garrafa PET, por exemplo, e não existiam as formas modernas hoje de se armazenar líquidos. Então os líquidos eram armazenados em vasos de barro, de argila ou vasos de pedra, ou então aqueles que precisavam ser alguma coisa para levar de um lugar para o outro, usava-se os odres. O que era um odre? Um odre era um couro de um animal que eles pegavam, matavam o animal, mas de uma maneira a não abrir toda a pele do animal, não é? Eles conseguiam tirar os ossos, os órgãos internos todos, por um orifício só. Depois eles pegavam e amarravam as pernas, o couro, né? O couro que sobrava, amarravam os pontos das pernas, a parte do pescoço, a cabeça era tirada, e a parte onde era o ânus do animal. Ali ficava sendo o gargalo onde ia enfiar o líquido, no caso o vinho aqui, né? Então eles pegavam uma pele dessa novinha, que acabou de ser curtida para ser usada, e enchiam de suco de uva. Aí o que eles faziam? Tapavam lá, costuravam o gargalo, né, a entrada desse suco de uva, e deixava lá num lugar fresco, né, para fermentar. Então o que acontece quando você guarda suco de uva num lugar? Outro dia eu comprei uma garrafa de 2 litros de suco de uva, daquelas garrafas PET, né? Eu comprei e tal, cheguei ao supermercado, guardei lá na despensa. O dia que eu fui tomar, cara, eu cheguei lá, a garrafa que era bonitinha assim, compridinha, tava uma bola, ela ficou que nem uma bola de basquete. Eu olhei, a hora que eu abri, aí foi suco de uva para todo lado, né? Porque ela fermentou dentro da garrafa PET. Devia ter alguma sujeira, né? No suco de uva, devia ter algum elemento lá estranho que causou a fermentação. Poderia ter transformado em vinho também. Acho que não teria nem problema. Mas estava uma bola. A garrafa PET virou uma bola. E isso acontece com o odre. Ele vai inchar. E quando ele parar de inchar, é porque o suco já está fermentado, já virou vinho. Aí eles pegavam esse vinho e guardavam em algum recipiente lá para ir servindo, em jarras ou vasos, para ir servindo o vinho. Mas e aquele odre? Servia para quê? Não mais para vinho, porque ele já esticou uma vez só. Ele só esticava uma vez, não voltava depois, não era borracha, né? Não era um odre de borracha, de plástico que vai e volta, não. Ele era um odre de couro. E aí ele não ia poder pôr mais vinho para fermentar nele. Talvez eles usassem para levar água em viagem, no formato de cantil ou coisa assim. Então é por isso que ele fala que ninguém deita vinho novo. O vinho novo agora, dessa vida nova do Espírito Santo, que está no crente agora, o vinho novo da graça de Deus, ninguém pode colocar isso no odre velho da lei. Porque o odre velho da lei, ele está duro já. Se você pegasse aquele odre que já foi usado e se dilatou, e agora ele ressecou, aí você pôr suco de uva lá dentro para fermentar de novo, ele vai estourar. Porque ele não tem mais elasticidade. E a lei não consegue reter a graça. A lei não consegue conter graça. Ela estoura. Se tentar guardar graça dentro da lei, ela não consegue. Ela tá seca, ela não aguenta. E é por isso que o Senhor fala que o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. É desastre na certa quando se tenta aplicar a graça, ou lei na graça, ou graça na lei, ou misturar as coisas. Não. A graça, ela se sobressai agora como o caminho e a maneira como Deus vai salvar o pecador pela fé somente. Se você está tentando guardar a lei para ser salvo, você está perdendo o seu tempo, você está só destruindo a sua vida, na realidade. Porque não vai ter graça nenhuma a sua vida tentando guardar mandamentos e lutando para fazer isso. Isso não significa viver na libertinagem. Porque às vezes a gente fala da graça, a pessoa fala assim, então agora eu vou poder cair na gandaia, né? Estou salvo por Cristo. Não, o fato de você falar isso já mostra que você não está salvo por Cristo. Porque você não conseguiu entender a magnitude do sofrimento do Salvador para pagar os seus pecados.
Então nenhum salvo verdadeiro se alegraria pensando que agora eu posso pintar e bordar, porque eu já fui salvo, meus pecados todos perdoados. Um dia uma moça escreveu para mim, uma mulher casada, muito brava: você desviou o meu marido. Ele era um crente, ia na igreja, todos os dias na igreja, com a Bíblia, e sempre muito fiel, muito constante, mas daí ele largou a igreja, agora ele vai beber e tomar droga com os amigos, e quando eu reclamo ele fala assim: mas o Mário Persona falou que o crente não perde a salvação. Aí eu falei: minha amiga, o seu marido nunca foi convertido a Cristo. O seu marido foi convertido a uma igreja. Ele comprou um terno, ele comprou uma Bíblia, ele botou uma gravata e ele foi na igreja. Só isso que ele era convertido. Ele nunca se converteu a Cristo. Ele nunca creu em Cristo. Ele precisa do Evangelho. Ele precisa ser salvo ainda. Ele não é um salvo que se perdeu. Ele é um que nunca foi salvo. Ele sempre foi um perdido. Foi um perdido perfumado. Agora ele é um perdido fedendo, mas era um perdido igual. Não mudou nada. Então, aqui, no versículo 38, ele fala: o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Porque agora a vida nova tem que também estar cabendo no ser humano, que é novo nos seus atos, novo nos seus desejos, novo nas suas atitudes, na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, porque ele tem vinho novo em si agora. E ninguém. Aí tem um terceiro caso aqui, que é o versículo 39. Que mostra a natureza humana. E ninguém tendo bebido o velho, referindo-se à lei, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Eu tenho um caso interessante que ilustra isso daqui. Anos atrás, alguém me escreveu se identificando como sendo um irmão em Cristo. E ele se interessou da maneira de congregar somente ao nome do Senhor e tal. E ele explicou que ele era de ascendência judaica, ele era um judeu convertido a Cristo. E quando eu expliquei para ele que era muito simples quando nós nos congregávamos, né, que os irmãos apenas cantam hinos e leem a Bíblia e fazem orações, e uma vez por semana nós celebramos a ceia do Senhor para lembrar a morte do Senhor com pão e vinho. Simples assim, não tem nada de... Não tem banda, não tem pedição de dinheiro, não tem templo, não tem decoração de templo, nada. Alguns irmãos reúnem assim na garagem da casa deles, outros reúnem assim na escola, na sala emprestada de uma escola, outros em casa, outros alugam um salão para reunir assim. Aí ele, depois de explicar, ele perguntava, mostrava para ele tudo na Bíblia. Aí um dia ele me escreveu e falou assim: olha, Mário, eu agradeço sua boa intenção em me explicar tudo, mas tem uma coisa: como eu venho de uma herança judaica, mesmo tendo me convertido a Cristo, eu trago comigo todos aqueles cerimoniais do judaísmo, as roupas. Aí ele falou um monte de nome lá que eu nem sei repetir, né? Tem lá o candelabro, tem aqueles negócios que põe no pescoço, tem... Ele falou assim: eu não consigo pensar em mim adorando a Deus de outra maneira, sem fazer todo o ritual que eu herdei do judaísmo. Então, muito obrigado. Como você dizer assim, não me interessa isso aí que você está me falando, porque eu quero continuar dentro daquele ritualismo judaico, da lei. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Ele estava dizendo isso. Eu quero melhor o velho, eu quero continuar vivendo na lei. Ele não leu, provavelmente, né? Ele não leu Hebreus. Hebreus fala disso, né? Hebreus fala daqueles que queriam continuar na lei depois de terem experimentado a graça, né? As coisas novas. Hebreus fala muito das coisas novas em relação às coisas velhas, que eram da lei, não é? Porque o livro foi escrito a carta foi escrita aos hebreus. Hebreus convertidos interiormente ou apenas exteriormente. Para esses foi escrita a carta aos hebreus. Por isso que ela fala muito das coisas melhores. Que coisas melhores? Aquelas que eram melhores do que a lei, das quais a lei era a sombra. Mas agora eles não se ocupavam mais com a sombra. Eles se ocupavam com o fato real.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.